Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a sua graça se renovou sobre as nossas vidas. O Senhor nos permitiu mais uma vez acordarmos com saúde, numa casa boa, com comida, ainda que seja mais simples possível, mas é o Senhor quem te abençoa. Amém? É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dá livramento enquanto estamos dormindo. É o Senhor que nos abençoa. Com muita dor de garganta ainda, mas vamos seguir firmes aqui. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que coloca alimento na nossa mesa, é o Senhor que faz com que a sua graça nos alcance a cada segundo, ao nosso pensar, ao nosso agir, ao nosso falar. Que o Senhor transforme cada uma dessas etapas das nossas vidas para glorificar o nome dEle. Que tudo que pensamos glorifique o Senhor, que tudo que falamos glorifique ao Senhor, que tudo que agimos glorifique ao Senhor. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pai de amor, Pai de bondade, misericórdia, fidelidade, Senhor. Esse é o meu Deus em quem confio. Eu oro, Senhor, e clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Ó, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia que o Senhor derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. Obrigada, Jesus, porque eu sei que se não fosse a Tua forte, potente mão, Senhor, Senhor, o que seria de mim, Senhor? Então eu louvo, eu agradeço, Senhor, porque como criança, uma criança, um bebê recém-nascido, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Então eu peço a Ti, Senhor, derrama o Teu poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Senhor. Nos enche, ó Espírito Santo, da Tua unção, Senhor. Sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Nos capacita, ó Jesus, a entender as Tuas verdades, Senhor. Nos se revela para nós, Senhor, de uma forma particular, Senhor. Faz a nossa mente, Senhor, trabalhar naquilo que o Senhor tem para minha vida, para a vida de cada um aqui, Senhor. Peço a Ti, amado, doce Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje nesse dia. Me guia, me dá direção, me dá clareza, discernimento, Senhor. E se revela a mim, ó Pai, de uma forma que só o Senhor sabe que eu vou compreender, que cada um também, ó Deus, vai compreender as suas verdades, Pai. Peço a Ti, ó Jesus, que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos livre, Senhor, todo e qualquer levante, impedimento, Senhor, que a Tua palavra chegue àquele coração necessitado, sedento, que precisa ser transformado, que precisa ser alcançado com a Tua verdade, Senhor. Todo e qualquer impedimento caia por terra, em nome de Jesus, ó Deus, acampa os Teus anjos aqui neste lugar, que todo impedimento, Senhor, que tudo aquilo que impeça a gravação desse vídeo, que a Tua palavra chegue, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Leva cativo, ó Deus, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, Senhor. Leva cativo e submissa ao Senhor de Cristo. O nosso subconsciente, ó Deus, pertence única e exclusivamente a Jesus, Senhor. Nossa mente é Tua, Senhor. Nossa mente, nossos pensamentos, recordações, lembranças, elas são Tuas. E somente lembraremos, ó Deus, daquilo que agrada ao Teu coração, Senhor. Nenhuma lembrança, Senhor. Nenhuma lembrança, ó Pai, que venha nos tirar o foco, que venha perturbar a nossa mente. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nada quebrado, nada faltando, nada estragado nas nossas casas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a nossa casa é um lugar de coisas novas, boas e organizada, porque é assim que é o nosso Deus. Um Deus de beleza, um Deus de graça, um Deus de organização. E essa unção, Senhor, está sobre a nossa vida, Pai. Nos ensina, Senhor, sermos persistentes, Senhor. Enfrentarmos a nossa luta, nos mantemos na posição, assim como Abacuque, Senhor, firmes no propósito, olhando para o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Porque as demais coisas, a Tua palavra nos garante que elas serão acrescentadas, Senhor. Acrescenta hoje, Jesus, tudo aquilo que está nos faltando na nossa área emocional, familiar, financeira, Senhor. Acrescenta, Pai, tudo aquilo que hoje nos falta. Nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. Envia-nos com provisão, Senhor, recalcada, sacudida, transbordante, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, com o Teu favor, com a Tua graça. Como eu disse, Senhor, somos dependentes de Ti. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, ferramenta, instrumento útil para a Tua obra, Senhor, que todo eu caia por terra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que alegria
chegamos aqui quase no tempo do nosso estudo sobre os poços de Isaac. E até aqui nós caminhamos aprendendo cada dia um pouquinho mais sobre o que é um poço, sobre o lado ruim de um poço e o que você pode tirar de bom desse lugar. Porque o Senhor que está conosco sempre nos mostra algo bom, até mesmo no deserto, até mesmo na tempestade, até mesmo no pior momento da sua vida. O Senhor nos mostra coisas boas, o Senhor nos treina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a direção que somente o Senhor é capaz de nos dar. Amém? Então vamos ler aqui em Gênesis 26, ao versículo 22. E diz o seguinte: E se apartou dali e abriu outro poço, e não brigaram por ele. Por isso o chamou seu nome de Reobote, a lugar. A lugar. Ou no significado, a lugar, espaço aberto, lugar de alargamento. Olha que poderoso. E disse: porque agora nos tem feito alargar o Senhor e frutificaremos nessa terra. Aleluia, aleluia. É sobre isso. É o que nós viemos construindo a nossa história aqui com os poços de Isaac. Existem momentos que os nossos poços vão ser entulhados, que os nossos sonhos, parece que os nossos sonhos eles não vão avançar, parece que não vamos conseguir, e muitos são os obstáculos que nos fazem desanimar e tentam nos fazer desistir. Assim foi com Isaac, ainda que sobre a vida dele existia uma palavra, existia uma promessa, existia uma aliança, uma unção sobre a vida dele. Você vê, teus inimigos vinham e entulhavam os poços dele, tomavam os poços dele e parecia que não ia dar certo. Qual foi o que fez com que isso não parasse ele? Acima de tudo, a fé naquilo que ele cria, mas a determinação. Isaac foi um homem determinado, ele não existiu. E se tivessem, eu acredito que se tivesse entulhado esse poço, ele abriria outro e abriria outro, até ele encontrar a água que ele precisava, que é Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo, exclusivamente em Jesus Cristo. E aqui nós temos, Isaac não perdeu tempo com brigas ou questionamento, que em até certo ponto, ele teria até razão. É como dizem, é melhor ter paz do que razão. Melhor ter frutos do que razão. Foque como Isaac, foque como Isaac focou. E não pare e nem perca tempo com as coisas ou pessoas que só querem entulhar seus poços. Isaac não parou de cavar. Os filisteus sabiam que tinham diante deles alguém capaz, inteligente e determinado. E sabiam que se deixassem ele seguir, ele iria muito longe. E assim foi o que aconteceu. Isaac caminhou, Isaac foi longe porque ele era inteligente, determinado e focado. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas porque nós damos ouvidos a pessoas e a circunstâncias. Lógico que existem situações que são bem complicadas, que são bem difíceis, que onde somos levados a determinados desafios que nos causam medo, nos causam uma certa até paralisia, por se tratar de uma intimidação. Existem momentos onde a situação nos enfraquece, a situação nos deixa cansado, desanimado, ainda mais quando essa situação ela já está se estendendo ali por algum tempo. Mas como nós falamos durante essa semana de segunda até hoje, nós estamos falando, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Foca na palavra que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma palavra, de uma determinada situação, de um determinado contexto. Ela é a base que você vai caminhar. Você vai caminhar focado nessa palavra, como nós sempre olhando. Foca em Cristo, olha para Cristo, seus olhos têm que olhar, está em Cristo. Porque se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para os nossos sentimentos e emoções, na verdade, muitas vezes a gente nem levanta da cama, porque até isso nos falta disposição de levantar. Às vezes você passa uma noite muito mal, porque você fica remoendo e pensando situações que você queria resolver, mas você não consegue resolver. Aí você cochila e acorda, ou seja, você acaba nem descansando. Agora vamos parar para pensar. Se a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que zela por nós, ele nem pisca. O Senhor nem pisca. Por que que você fica acordado?
Por que que você não consegue dormir? Entrega tudo. Quando você orar antes de dormir, você fala: Senhor, eu tenho que resolver isso, 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 isso. Eu vou entregar para o Senhor, que o Senhor não dorme mesmo, já que o Senhor não dorme mesmo, e peço que o Senhor me dê uma boa noite de sono, de descanso, porque eu preciso descansar para que assim eu esteja sensível à tua voz, para que assim o Senhor possa falar comigo a um determinado ponto que eu compreenda, porque eu não estou cansado. O cansaço é uma das principais armas que Satanás usa para paralisar, para nos paralisar. Quando nós estamos cansados, costumeiramente ficamos irritados, desatentos, dispersos, foco esquece. Não existe foco para aquela pessoa que está cansada. Ela não consegue focar em nada. Ela não consegue fazer uma coisa só. Ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela lembra que tem que fazer outra. Horrível. A gente tem que aprender que a nossa mente, eu aprendi isso com um curso poderoso, mas em especial também na leitura de um livro, Gestão de Tempo para Mulheres Ocupadas, e o mesmo livro, Gestão de Tempo para Homens Ocupados. Nós aprendemos que o quê? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não é almoxerifado para ficar guardando as coisas. Para isso nós precisamos colocar tudo em anotações externas, que seja no celular ou até mesmo em agendas. E não só isso, fazemos programações para que nós não nos perdemos ali nas tentativas de ficar lembrando de 1001 coisa, entende? Então é isso. O celular tá caindo, tá amarrado. Fique aí, em nome de Jesus. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de lembrarmos de 1001 coisa, nós estamos o quê? Sempre cansados. E ao dormir, ficar tentando solucionar o problema, que também nem é mais horário de solucionar esse problema, o que você vai fazer? Você vai acordar no outro dia exausto, cansado. Tenho certeza que não era isso que Isaac fazia, porque fala que ele era um homem focado e determinado. Não desista. Não desista. A fraqueza e a vulnerabilidade podem até estar nos rondando, mas o Senhor renova as nossas forças. É sobre isso, é sobre você pedir renovo ao Senhor, é sobre o Senhor te fortalecer, é sobre você virar e falar, ser honesto. É que nem eu sempre falo, Davi, ele não foi segundo o coração de Deus porque ele era um homem bom. Pelo contrário, se nós olharmos a fundo a história de Davi, vamos ver até uma certa crueldade quando se trata de Urias. Mas ele confiava no Senhor e ele era sincero em todos os momentos. Quando ele estava cansado, ele não fingia que ele não estava cansado. Quando ele estava triste, ele não fingia que ele estava triste. Ele era honesto com as suas emoções, com os seus sentimentos, com aquilo que no momento ele estava sentindo. Ele era uma pessoa honesta. Que nós também sejamos assim, pessoas honestas, para que falamos a verdade para o Senhor da forma que estamos sentindo no momento. Que sejamos assim, como Isaac, focado, determinados, pessoas, só como é que tá caindo de novo? Pessoas com o coração disposto a olhar para a promessa e confiar na palavra do Senhor. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Então foca, siga, vá em frente. Não deixe que os entulhadores de sonhos destrua aquilo que o Senhor já preparou para você. Continue cavando os seus poços, que você vai encontrar a água viva que você precisa para, enfim, descansar. E foi isso que Isaac fez. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.